galera, tudo bem? Como é que vocês estão? No De Carona de ontem eu falei sobre a criação de conteúdo, né? Sobre as pessoas que produzem, as pessoas que consomem. Isso é algo tão importante que, se a gente fizer uma pequena análise rápida aqui sobre quem são os nossos heróis brasileiros, vamos pensar assim no âmbito da contação de histórias de fora para dentro, como é que isso é importante. Quando acontece qualquer evento super-herói no mundo, acontece sempre na cidade de Nova York, na Inglaterra, na Europa, e quem são os salvadores do mundo praticamente são os americanos, né? Nós temos ali Superman, Batman, Capitão América, Homem de Ferro. Quantos desses personagens nós conhecemos que são brasileiros? Quantos desses contam a nossa história, alguma vez participou, na verdade, de alguma batalha dessa, de salvamento de mundo, e tem algum brasileiro ali? E aí, para vocês perceberem a importância disso, as narrativas que contam, na verdade, sobre super-heróis, a gente sempre tem elas muito mais externas do que internas, sendo que nós temos heróis nacionais. Eu me lembro que no ano de 2008 para 2010, um cineasta brasileiro resolveu contar a história de Besouro, que é uma história super conhecida no recôncavo baiano, de um escravo, que ele lutava, né, pela liberdade de seu povo, para que os escravos pudessem ser libertos. E tem uma série de contos ali, que ele desaparecia, que ele conseguia voar, que ele fazia uma série de coisas assim diferentes como um super-herói. Mas eu te pergunto, quantas pessoas conhecem essa história? Talvez vocês nem conheçam. Talvez vocês conheçam um personagem mais famoso, que é Zumbi, que também é um super-herói da nossa nação, da raça negra. Então tem muita coisa. E aí você pode falar, Daniel, mas você está falando de heróis. Realmente a gente não tem quadrinistas no Brasil. Tem, existem personagens brasileiros. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade de cinema, teve alguém, acho que da UFBA, que fez um personagem chamado Ninga. O nome do super-herói era Ninguém. Eu vou deixar aqui tanto o link pra vocês assistirem o trailer de Besouro quanto de Ninga. E esse era um super-herói baiano, muito bacana a história. Conta os perrengues dele, como é que ele tinha essa missão ali na Bahia. Ela roda justamente em Salvador. Mas não só isso, os americanos, eles contam muito bem as histórias e também contam muitas mentiras. Por exemplo, quem foi a primeira pessoa a voar de avião, inventor do avião, para nós que somos brasileiros, foi Santos Dumont, mas para eles são os irmãos Wright. E os caras nem fizeram o primeiro voo com motor. Quem fez o primeiro voo com motor, que foi atestado, foi Santos Dumont, em Paris. E os irmãos Wright não. Então, aquilo que você conta e sabe contar, vira história. Qual é a história? A sua história. E a dica que eu te dou hoje do De Carona justamente é essa. Se você quer ter relevância naquilo que você faz, no seu negócio, aprenda a contar a história. Eu conversava com um amigo um dia desse e dizia que ele não sabia vender. Eu falei, mas engraçado, você sabe contar a história para comprar, né? Porque qual a diferença? A diferença é justamente essa. Eu consigo contar para mim uma história, criar uma necessidade em mim de algo que às vezes eu nem preciso, mas só porque eu quero comprar isso aqui, eu quero ter isso, eu vou lá e conto uma história para mim. Mas quando isso é pro outro, para eu poder vender e até ter um benefício com isso, às vezes eu me envergonho. Eu não sei vender, eu não sei contar história, tal. Aprenda a contar história. E aprenda a contar história lendo história, vendo história, assim como essa. Isso aqui é uma historinha de carona de hoje para te contar a importância de criação de conteúdo. Como é que eu crio conteúdo? Boa parte do mundo inteiro, desde as parábolas de Jesus na Bíblia, tudo que a gente aprende tem sempre uma historinha. E nessa historinha você tem um fundo de verdade. Então, pratique, é muito mais